Bem-vindos mais uma vez ao nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana, sempre com pessoas interessantes, iluminadas. Hoje eu tenho aqui com a gente a Mati Pilate, do Spa Urbano Luz em Gotas, um oásis em Balneário Camboriú. Realmente é um oásis, mas eles mudaram de endereço, então não conheço o endereço novo. Verdade. Vou visitá-los. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre todas essas terapias que nos conectam com a nossa essência, mas em especial o toque, né, Mati? Uhum, O quanto é importante o toque, né? exatamente. Coisas que a gente não tem noção, né? O quanto importa o toque, o quanto ele está relacionado com as nossas emoções e com a formação de quem a gente é, né? Uhum. E achei que esse assunto fantástico para trazer, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas se distanciam muito dessa questão, ou vão muito para o lado espiritual das vivências, Uhum. ou vão muito para um lado muito físico das Uhum. vivências, e por mais que às vezes haja essa tentativa de correlacionar uma coisa com a outra, parece que fica sempre mais de um lado do que do outro. Eu sentia. Eu sou naturóloga, né? Eu entrei na naturologia em 2004. Conta um pouquinho pra gente da tua jornada, Sim, é isso. Amore. Na naturologia eu sempre Ah, percebia isso, assim, né? aham. Ou a gente estava olhando para o corpo físico, ou pro Espiritual, espiritual, pro emocional, subtil. mental, é. Aham. E inclusive foi no curso que eu aprendi a integrar essas coisas, né? Assim, que não adiantava a gente olhar só de um lado, só que nós fomos educados assim, né? Então, nós, aqui no Ocidente, se a gente tá com dor de cabeça, a gente toma um remédio para dor de cabeça. Se qualquer coisa, é muito causa e efeito, né? Se tá assim, vou fazer assado e fim de história. Ah, eu peguei uma friagem porque eu tava de cabelo molhado. E fim! Ninguém questiona nada além disso, né? Ou então vem aquelas pessoas que são super esotéricas, assim, né? Ah, não, então eu tô resfriada porque alguém botou olho gordo em mim. Aham. Então sempre ficava ou de um lado esotérico, Os extremos. energético, ou tu olhava era muito fisiológico e parecia que não havia elo entre uma coisa e outra. Eu mesma fiquei. Por isso que eu venho com conhecimento de causa, né? Eu ficava ou no fisiológico, Uhum. muito no fisiológico, ou muito no energético. Uhum. E quando eu fiz naturologia, eu tinha uma intenção que era achar a cura do câncer. Eu tinha certeza que eu ia achar a cura do câncer com as terapias naturais. Aham. E é, Por alguma coisa em especial, amor? sim, a minha mãe faleceu pelo câncer, né? Ela teve câncer de mama. Tá. Nós somos em 4 irmãs. Então, Aham. eu tinha 2 irmãs mais velhas do que eu tinha 14 anos e tinha uma irmã mais nova de 5. E foi um câncer bem agressivo, bem sofrido, foi uma história trágica, assim, sabe? Uhum. E ela ficou muito mal por 3 anos, assim. E ao longo desse tempo, que a medicina não tinha mais estratégias, O que assim, fazer? aí meu pai procurou as terapias naturais para, porque é sempre assim, né? Uhum. Até hoje, no meu atendimento clínico, ninguém vem com uma coisa nova. Todo mundo já vem Já depois que tentou já tentou muitas de tudo. coisas. É. Uhum. E aí ele conheceu umas freiras, umas irmãs, assim, que faziam práticas naturais e começou a levar minha mãe. Aí tinha de tudo, era muito engraçado, porque eram freiras, mas elas faziam regressão, elas eram super diferentes, assim, né, do que a gente imagina. E a minha mãe começou a ficar super bem, só que em estágio terminal de câncer. Mas ela voltou a ter qualidade de Vida. vida. Pôde parar de tomar morfina para dor, conseguiu manejar a dor só com as terapias naturais, coisa que as outras terapias, assim, médicas não estavam conseguindo resolver. Já não resolvia mais com É. morfina. E aí aquilo entrou na minha cabeça, né? Eu falava, meu Deus, e se a gente tivesse Eu descoberto imagino. antes, né? Aham. Antes de ser uma doença terminal e tal. Aham. E aí eu falei, pai, eu vou estudar e eu vou achar a cura do câncer. Uhum. E aí tudo que eu estudava na faculdade, eu direcionava para o câncer, assim, né? Então, meu TCC foi sobre câncer, meus projetos, tudo assim. Então, fiquei ótimo, assim, como é que eu posso dizer? Especialista. Especialista
até aquele tempo, né? Porque as coisas evoluem muito, em terapias naturais para o câncer. Só que daí eu me formei e ninguém me queria naturóloga num hospital, né? Então começou a gerar muito conflito de interesses, assim. Então eu até podia, desde que Não não interferisse. interferisse, não fizesse isso, não fizesse aquilo, não fizesse aquele outro. No fim, sobrava muito pouco que eu pudesse fazer num hospital. E ainda eu tinha que doar o meu serviço, né? Ninguém estava disposto a pagar por ele. Olha, E, que interessante, eu não sabia disso, Nath. e aí eu frustradíssima, né? Porque eu tinha estudado tanto assim para de repente acabar sem ter praticamente onde trabalhar, assim. Para não poder pôr em prática. É. E tendo visto o quanto bom foi para tua mãe, né? Sim. E até assim a gente chamava de projetos de intervenção que a gente fazia em hospitais, assim, né? Então, alguns hospitais, por exemplo, um que nós fizemos foi no Hospital de Caridade ali de Floripa. A gente pôde fazer um projeto de intervenção em mulheres com câncer, só que a gente só podia fazer arte terapia, porque era algo que a gente não, segundo a equipe lá, a gente não estaria agindo diretamente com as pessoas, né? Porque daí a gente não podia fazer nada. E foi incrível, assim, sabe? Foi um semestre de atendimento àquelas mulheres só com arte terapia, porque era a única coisa que a gente podia fazer. E foi um resultado escandaloso, assim, sabe? E, e aí eu queria continuar fazendo aquilo, queria continuar oferecendo aquelas coisas, mas eu queria fazer mais, né? Porque hoje eu sabia que podia fazer mais, né? Só que não dava, não tinha, né? As pessoas não tinham interesse, ou quem tinha interesse não tinha condições, né? Então era uma série de fatores. E aí eu me formei frustrada, assim. Teve uma época que eu reneguei total minha profissão, não contava pra ninguém que eu era naturóloga. Super, assim, chateadíssima, frustrada com a Sim. profissão, assim, né? Aí eu tive uma professora que me convidou para trabalhar no spa. Ela tinha uma clínica que prestava serviços para um spa. E ela falou: Olha, eu morava em Floripa e eu queria morar em Balneário, que meu marido era aqui de Balneário. A faculdade é a Unisul, Era né? Unisul, na Palhoça. É. Aham. E aí ela falou: Olha, eu atendo num spa lá perto, se você quiser eu coloco, você pode atender pra mim lá. E eu falei: Ah, tá bom. Mas assim, ai, eu tinha vergonha de falar, sabe? Ai, que eu faço massagem. Né? Pra mim aquilo era baixar. Como se fosse rebaixar re- todo o conhecimento que você tinha. É. E hoje é muito engraçado, tá? Porque hoje eu falo para as minhas meninas que trabalham pra mim lá no spa. Tenho orgulho do que vocês fazem porque é lindo. É lindo. Mas eu tive que galgar isso, né? Ninguém me falou que podia ser lindo, né? Até eu fazer. E eu via que fazendo massagem eu fazia muita coisa lá naquele spa, assim, sabe? Então as pessoas entravam de um jeito e saíam transformadas. E às vezes era 1 hora. E eu conversava 10 minutos de conversa mesmo com a pessoa. E aquilo começou a me chamar muita atenção, né? Porque eram melhoras significativas, assim. Nossa, eu poderia ficar um dia inteiro só contando as histórias das coisas que aconteceram lá naquele espaço, assim, sabe? De transformações. E aí eu comecei a ver que aquilo era legal mesmo. Dava de ser naturóloga fazendo massagem em 1 hora. Em um atendimento eventual, sabe? E aí eu comecei a gostar e desde então sempre trabalhei em spas até que eu resolvi abrir o meu. Que eu pudesse integrar as outras coisas das terapias naturais que eu queria. E aí surgiu o Luz em Gotas. Foi assim, Há quanto tempo você já tem o Luz em Gota? 5 anos. Uau! Uhum. Uau! E aí lá no Luz em Gotas eu tento integrar tudo que eu aprendi e que eu sei que pode ser bom, sem ser clínico, né? Então, apesar de que eu ainda tendo clínica mais na área da aromaterapia, mas no fim a gente acaba misturando todas as Ah, eu coisas, assim, imagino. né? E só que lá a ideia é que, mesmo que você vá fazer 1 hora de massagem, que aquilo seja terapêutico para você, né? Então a ideia é abrir um espaço que fosse capaz de proporcionar um ambiente propício para que a pessoa encontrasse a si mesmo, Deus em si, né? E tudo que a gente faz lá é com esse propósito, é a parte terapêutica do toque e tudo que a gente sabe que isso faz nas pessoas, junto com o ambiente certo e os estímulos corretos para que a pessoa entre. De um jeito que a pessoa não procuraria por isso. Porque assim, eu digo, é muito fácil a gente ser bom para alguém que está procurando a gente,
tá aberta para aquilo que a gente faz, já meio que sabe o que que é, tem fé, né? Então, tá, cara, cenário perfeito. Eu vou lá, não preciso nem fazer muito para que a pessoa tenha algo bom. Agora, tem muita gente que não vai procurar. Agora, muita gente procura massagem, né? Então, às vezes, através da massagem, e às vezes uma massagem estética, que a pessoa ia por um pós-operatório ou qualquer outra coisa, celulite, porque vai bater foto no dia seguinte, né? E às vezes, Drenagem. drenagem, é. E naquela visita completamente despretensiosa, a gente conseguia acender uma luz ali, né? A pessoa conseguia olhar pra dentro e sair, nossa, o que que aconteceu aqui, sabe? Ou as percepções que as pessoas tinham, lembranças que vinham à mente. Então, é ser terapeuta num lugar onde você não foi chamado para ser terapeuta, assim, né? Sim, E sim. silenciosamente, porque é proporcionando que a pessoa entre em si, né? Que é ali que é a verdadeira E mudança. utilizando as ferramentas que vocês têm, né? Da experiência sensorial, né? Porque com a experiência que você tem, você sabe exatamente o aroma que a pessoa, que seria bom para a pessoa naquele momento, e vai construindo um ambiente, né? Que favoreça esse mergulho. Exatamente. Uau, Mati, é bem isso, é verdade, né? Que interessante, é o desafio, né? É ligar, fazer essa ponte para poder trazer o equilíbrio dentro de um ambiente em que a pessoa procurou, mas de uma outra forma, Isso. que é desafiador realmente, né? É muito, até porque mesmo quem trabalha na área aprendeu de um jeito diferente, né? Vai fazer massagem modeladora, uma massagem rápida, dolorida, conversando, às vezes desabafando sobre si mesmo, ali, a própria terapeuta falando de si A conversa, né? então assim, não, apesar de estar fazendo o toque, é um toque despretensioso, assim, né? Sem propósito. Um toque sem propósito, né? Então, por mais que aquele toque esteja liberando alguma coisa, em termos de memória corporal, ou, ou criando uma memória corporal, ou enfim, N coisas que o toque pode proporcionar, a pessoa não tinha capacidade de digerir aquilo porque não entrou em contato, né? Não pôde se perceber através do toque do outro ali. E ali no spa, eu treino as meninas para que elas entendam o potência que é um toque com um propósito, assim, sabe? A tua equipe, né? Para Isso. vocês terem a mesma linguagem, né? A Exato. mesma proposta, que também é desafiador, né? Muito. É muito desafiador. Porque pra gente fazer pro outro, primeiro a gente tem que sentir, fazer saber pra do que nós se mesmos, trata. né? Aham. Mas isso cria também uma irmandade, né? Sim. Isso é muito, muito precioso também, né, Mati? Porque vocês, imagino que sejam mais mulheres, né? Sim, só mulheres. Só mulher. Então, é uma irmandade que se cria, né? É. Que tá ali junto, se nutrindo, né? E auxiliando umas às outras e podendo nutrir e auxiliar as pessoas que chegam. É isso mesmo. Isso é muito mágico. Uhum. Sabe que eu trabalhei num spa, né? Não sabia. Trabalhei ali quando era Recanto das Águas, mas eu fazia, no final, elas me chamavam para dar a prática de yoga no sábado. Geralmente as pessoas nem queriam fazer, né? Tipo, 4 horas da tarde, porque vinham de uma rotina extenuante, de dieta restritiva, muito exercício físico, enfim, porque tinha o para perder peso, anti-estresse, enfim. E daí eu dava aula de yoga e era tão mágico, porque, na verdade, essa questão de mergulhar dentro de si, né? E muitas vezes as pessoas choravam e se emocionavam porque vinham de um momento de transformação, de autocuidado, de percepção de si, né? Que a gente vai e daí aquilo toma forma dentro de uma prática que não é um toque de um jeito diferente, né? A gente vai conduzindo para um lugar silencioso para que a pessoa se ouça. E também era muito mágico porque vem desse lugar, né? Que a pessoa se presenteia e quem abre o coração recebe tanto, né? Exato. Tanto. E é perceptível, assim, às vezes até as meninas que eu falo é quando as que trabalham pra mim ali, né? Elas vêm e falam, nossa, esse atendimento foi tão legal, ela tava tão aberta. E isso é uma coisa muito comum de nós ouvirmos ali, né? A pessoa tava tão entregue,
A pessoa estava tão aberta. Nossa, você acredita que ela percebeu sem eu falar, por causa da a disposição que a pessoa tá em se entregar ao toque do outro, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu entendo o quanto isso pode ser desafiador. Eu mesma sempre tive questões com o toque. Engraçado, né? E daí vou trabalhar justo com isso. Nunca fui uma pessoa que abraça assim. Ai, abraçar, abraço demorado. Ai, me incomodava. Até hoje, assim, eu não fico muito confortável, sabe? Aham. Mas a questão do toque, pra mim, era um negócio que eu preferia que não me tocasse, sabe? Tá. Se o oi pudesse ser assim, nossa, Não precisa ser tão era o perto. auge. Aham. Quer ver a época da pandemia, que era só soquinho, que delícia. E, e hoje eu entendo, assim, porque o nosso corpo, ele guarda memórias. Uhum. Aliás, até eu trouxe esse livro, né, que fala sobre isso, que é o livro Tocar. Vou até mostrar aqui, ó. Esse livro aqui é um livro de compilações de estudos científicos sobre o toque e mostra cientificamente o quanto nós guardamos memórias, que a nossa pele é um meio de comunicação entre o nosso meio interno e o meio externo. A pele, ela é formada no mesmo momento que o nosso sistema nervoso central. Então, é o nosso sistema nervoso central, na época da formação do embrião, né? Que se desdobra. E então, a nossa pele é como se fosse... é como se fosse, não. É a parte externa do nosso Dos corpo, nossos nervos. que é o sistema nervoso central. Por isso Então, tanta sensibilidade. por isso sensibilidade e por isso essa comunicação direta, de a gente estar com vergonha ficar vermelha, da gente estar com medo ficar branca, essa comunicação assim, sabe? Uhum. As cores que se transformam, as texturas que se transformam na nossa pele, a, a expressão do cansaço ou da vergonha, da timidez, O arrepio. o arrepio. Aham. É tudo junto, tá tudo interligado, né? Só que através da pele, tu consegue expor-se ao mundo, né? E reconfigurar questões que às vezes a gente não teria outra oportunidade. É fácil reconfigurar algo que tu pode pegar e tu pode ver. Quando você pensa em reconfigurar um padrão mental, por exemplo, é desafiador. Uhum. Você não consegue nem saber que você tem aquele padrão mental, né? Quem dirá reconfigurar isso, transformar. Agora a pele não, é só tu se olhar no espelho. Tu se olhou, se viu. E outra, você pode colocar alguma coisa em cima se você quiser. Então é um meio de comunicação muito direto, né, do nosso sistema nervoso central com a gente. Então, através do toque, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim. Prático. Às vezes a pessoa tá lá para fazer uma massagem, a gente pede que ela se dispa, né, que ela Uhum. tire sua roupa e tal. Na hora, tu já consegue ver a mensagem corporal da pessoa, se ela tem algum tipo de retraimento, alguma questão relacionada à imagem corporal dela. Só de falar. Olha, agora você vai tirar a sua roupa, às vezes a pessoa já faz assim, na hora. Se protegendo, se fechando, né? Às vezes você pede pra pessoa tirar a roupa, ela tira quase toda a roupa, mas não toda, né? Fala assim, olha, você vai ficar só de calcinha, você pode tirar o sutiã, você pode colocar o teu roupão, mas mesmo de roupão a pessoa fica toda se fechando, se protegendo, assim, bem no sentido de proteger isso daqui, o que tanto que ela protege, né? Que memórias ela tem, Ou às vezes a gente tá numa massagem, a gente chega em pontos do corpo que tu sente a pele se retrair. Tu sente o corpo da pessoa se fechar. E aí eu ensino as meninas a lerem isso, né? Então, se a gente tá prestando atenção, a gente tá passando a mão e tu vê que aquela pele se contraiu, de duas uma. Ou você percebe na pessoa a disponibilidade, disposição que ela tem de relaxar aquela musculatura e tu consegue perceber, passando em cima uma vez, tu vê Por ali, relaxa todo o resto. Exatamente. Só que ela pode ser também um sinal de não vem aqui que eu não quero. Aí não. E aí o terapeuta tem que saber ler aquela mensagem do corpo e saber o que fazer, né? E aí, às vezes, quando é uma retração de medo ou de memória, e a pessoa não sabe, ela nem sabe que retraiu aquela região, e ela se soltou com o toque, às vezes essa memória vem à consciência e às vezes a pessoa até fala, nossa, sabe o que eu me lembrei agora? E aí ela conta.
ou algo bom, o que é bem raro. Mas Geralmente é geralmente algo é bem algo que traumático. machucou. É. Aham. Então a região das pernas em mulheres é surreal. Ah, Muito, a parte interna da coxa, por exemplo. aham. Às vezes a gente passa, ai, cócega, cócega, não passa, né? Muita cócega. Por que a cócega, né? Ou às vezes a pessoa deita, mas os pés cerrados, assim, tipo, fechando toda aquela região. Uhum. E aí a gente tem a chance de fazer Liberar algo memórias, né? Permitir que a energia flua, né? e reconfigurar real o toque. Às vezes muitas pessoas ganham a massagem de presente de alguém, né? Uhum. E aí vão meio que sem saber o que é, sem Sem saber, querer muito. sem querer muito, muitas sem querer muito. Aham. E aí a gente chega lá e consegue fazer elas terem uma nova percepção sobre si mesmas, né? Então tem muitas pessoas que falam: "Nossa, eu nunca fui tão amada. Nossa, eu nunca fui tocada desse jeito". E aí cada uma usa o que tem de linguagem para expressar assim, né? Mas no sentido de que, nossa, Transformou eu nunca alguma fui tão coisa. querida. É. Uau, Mate. Uhum. Que especial. É muito Isso legal. tudo no toque, né? No toque. E aí nesse livro aqui, ele fala, né, que ele explica, assim, algumas pesquisas, que é feito com ratinhos e, outros animais, assim, né, porque é um livro inteirinho só de pesquisas científicas. Uhum. Ele fala, assim, que a quantidade de toque que a gente recebe e o tipo de toque que a gente recebe faz a gente perceber o toque daquela maneira. Então, se eu mais recebi um toque de agressão, imagina, antigamente aquelas famílias enormes, super numerosas, que a mãe não podia ficar ali, a mãe tinha que trabalhar na roça, qualquer outro lugar. Que tipo de toque aquelas crianças recebiam? Era qualquer tipo de toque, menos de amor, Uhum. né? Uhum. E aí, o que que elas passam a perceber, né? Então é como se elas tivessem uma linguagem de pele que cada toque é um toque de agressão. Uhum. Então receber um toque é uma coisa dolorida, não quero, não gosto. E Nem aquelas me encosto. não me encosto. Aham. Não me encosto porque é ruim. Ser tocada é ruim. E Uhum. aí impacta negativamente nos relacionamentos, né, na sexualidade como um todo. Uhum. É interessante, né? Porque é o contato, a troca, né? O encontro entre as pessoas que acaba transformando, e o toque, ele é muito íntimo e precioso, realmente, né? Exatamente. A troca. E realmente é desafiador se abrir para receber uma massagem. Parece que não, né? Que todo mundo que é maravilhoso, tudo, mas acaba sendo desafiador, né? Você precisa criar aquele vínculo com a Uhum. pessoa, E né? tu se expõe, né? É, Você tá sem máscara nenhuma, porque na vida normal, a a gente se gente. veste, a gente se maquia, a gente se arruma e a gente mostra o que a gente quer. É, Mas ali não, é você do jeito que tu é e é isso aí, é. né? E daí se deparar com as fragilidades, né? Isso. Como é difícil, né? Uhum. Teve uma época que eu fazia só assim que eu saí uma época para maternar, né? Então eu saí um pouquinho da área. E quando eu voltei fazendo só uma massagem estética que chamava método Renata França. E Uhum. nesse método é um método de drenagem com modeladora que tem já resultados imediatos ali. Eu tirava foto antes, fazia a massagem, tirava foto depois, já montava ali na hora uma do ladinho da outra e mostrava pra pessoa: olha só que legal, você tava bem inchada mesmo, ou olha como você tinha retenção nas pernas, ou pra mostrar pra pessoa. E muitas vezes, mas assim, ó, muitas vezes as pessoas olhavam e falavam: nossa, mas essa não sou eu. De O antes antes. não se reconhecendo. Aham. Aham. Não, essa barriga não é minha. Não, essa perna, Eu não, estava não sei, eu tava assim. assim. Aham. Um distanciamento de si mesmo, assim, uma Eu dificuldade preocupo. em olhar pra si, né? Então, quando foi a última vez que aquela pessoa se olhou real oficial, assim, né? Uhum. Vou olhar pra aquilo que é, não pra aquilo que eu quero, ou pra falha, ou pro defeito. Uhum. Só olhar, né? Se eu sou essa pessoa. É, e hoje em dia tem, acho que sempre, né? Mas tá mais evidente agora a autoaceitação também é delicado, né? Tanto é que a gente se transforma de um nível, né? É, Porque é uma dificuldade de se olhar realmente, né? sim. E tem muitas coisas que mudam. E para nós mulheres, né? É, O envelhecer, a dificuldade, assim, da gente aceitar o nossa, processo. é uma pressão absurda, né? Uma pe- Exato. Um dia eu fui numa dermatologista, eu tinha que ver uma manchinha aqui, e eu fui logo depois da natação, né?
tava com a marca do óculos, porque, né, demora pra sair dependendo. E daí nunca me esqueço, ela chegou assim, mas daí você tem que escolher se você quer ter ruga ou você quer nadar, né? Daí eu penso, daquilo me impactou tanto. Eu pensei, nossa, eu prefiro nadar, ok, vou ficar com ruga, não tem problema. Mas é porque a gente sofre pressão, assim, às vezes sem... Da onde você menos imagina, né? É automático já. É. As pessoas saem disparando, né? Né? E é bem isso. E isso reflete em tantos outros pontos, né, Sim. Nath? E você nota a diferença, assim, da época que você começou para agora, a busca das pessoas que vão chegando para você, se mudou alguma coisa? Sim, percebo muita. Antes, quando eu dizia que... Eu já não dizia, né, que eu era naturóloga, porque eu tinha que falar que era e depois explicar o que que era ser naturóloga. Que tudo bem, eu entendo, é uma profissão nova. E as pessoas não sabem mesmo, e para quem não sabe, Explica pra gente, Nath. naturólogo é da área da saúde, né? Naturologia é um curso da área da saúde que trabalha com o retorno da saúde, recuperação de doenças e manutenção da saúde através das práticas naturais, com ênfase em 3 pilares, que é a medicina chinesa, ayurvédica e xamânica. Então, a gente tem esses 3 pilares bem fortes no curso, e aí a gente aprende todas as técnicas que possam ser científicas, né? Que a gente não aprende técnicas energéticas e tal no curso, e aplica elas de acordo com esses 3 pilares. Então, eu posso usar qualquer um dos 3 ou os 3, né? E aplicar as terapias naturais a partir disso. Você dá condições de um corpo e reestabelecer o seu próprio equilíbrio através do que a natureza tem a oferecer. Exato. E daí a gente aprende a aromaterapia, que é a minha especialidade, a fitoterapia, que é o uso das plantas, cromoterapia, iridologia, reflexoterapia, massoterapia, hidroterapia, geoterapia, todas as terapias, assim, com o propósito de devolver o equilíbrio para esse corpo. A gente entende que as doenças, elas não são coisas ruins. É um sinal, né? É o corpo se reequilibrando do jeito que ele dá conta, né? E aí a gente olha pro corpo e não pra doença, a gente olha para aquela pessoa, né, como um todo, não só o corpo físico, né? Emocional, mental. E tenta entender em que momento que esse equilíbrio aconteceu, aconteceu, para que a gente consiga ajudar o corpo a encontrar um equilíbrio de um jeito que ele não precise da doença para isso, né? Porque a doença ela dá conta de reequilibrar o nosso corpo. Daquele jeito, mas dá, né? Então, às vezes é fazendo tu ter que parar com febre em casa. Se a febre for o único jeito de fazer você parar, é assim que vai dar. É interessante, né? Porque a virose, né? Você naturalmente perde a fome e sente muita sede. Então, é a própria. Se você parar para escutar, você vai saber aquilo que precisa realmente. Mas é desafiador a gente parar e escutar, porque estamos afastados, né? Daquilo que nos é natural, né? Sim. Às vezes, esses dias foi uma das meninas que trabalham para mim, ela chegou e falou assim: "Nossa, menina, tô com uma sinusite, virou sinusite, rinite, é tudo junto, uma gripe forte, mas eu já tomei remédio, já tomei muitos remédios. Eu vou ficar bem, até amanhã eu tô boa". Eu falei: "Mas então qual que foi a vantagem de ter tido a doença, né? Vai ter de novo? Ou vai demorar para se curar daquilo ali?" Por quê? Porque ela não conseguiu usufruir, a doença não pode fazer o seu papel. Parar um pouco. Exato. Ou essas doenças autoimunes, né? Psoríase, por exemplo. É delicado falar, inclusive sobre a psoríase é bem delicado de falar, porque é uma coisa que incomoda muitas pessoas e nem sempre elas estão dispostas a olhar. Né? Mas a psoríase, ela precisa de um gatilho para ela acontecer. A primeira vez, pelo menos. Depois o corpo já entendeu que aquilo lá funciona. E aí ele vai começar a fazer... É uma via, né? Exatamente. Agora, a gente tentar suprimir a psoríase, qual é o sentido? Suprimir um sintoma, né? Sendo que aquilo que causa aquele sintoma continua existindo. Acontecendo. Vai se manifestar em outro lugar. É a questão da hipermedicação, né, nas questões depressivas, de ansiedade também, né? Fazer a leitura do estilo de vida, que também é um desafio, né? Que acaba refletindo no corpo muito, né? Sim.
E aí tem as pessoas que entendem e vão em busca, e aquelas pessoas. Até o meu TCC, eu fiz com mulheres com câncer, né? E usei como base essas mulheres do Hospital de Caridade, né? Que nós tínhamos trabalhado lá durante um semestre. E eu usei uma linha para explicar a linha de raciocínio que nós usamos para fazer o trabalho, bem no sentido de que a gente desenvolve as nossas doenças, e se a gente é capaz de desenvolver, a gente é capaz de desenvolver para outro lado também. Da mesma maneira que tu desenvolve para fora, a gente pode voltar a ela para um ponto de equilíbrio. Eu não gosto de usar a palavra cura, né? Mas assim, da mesma maneira que a gente desenvolve a doença, a gente pode voltar. Exatamente. E aí tinha um dos meus professores na banca que ele era... Existem duas linhas nas terapias naturais, que é essa que acredita nisso, né? Que da mesma maneira que tu desenvolve as coisas físicas, tu tem a capacidade de revertê-las. E existe uma linha que diz que isso gera um processo de culpabilização muito grande nas pessoas. E ele era mestre mesmo, dessa outra linha. E aí ele levantou vários questionamentos e eu achei muito pertinentes, porque eu nunca tinha parado para pensar que poderia existir essa outra possibilidade, assim, né? De que isso poderia gerar culpa na pessoa. Meu Deus, eu desenvolvi isso comigo mesmo. Chibatada, né? Porque para mim sempre foi muito óbvio que se fui eu que fiz, então beleza, eu tenho capacidade de fazer diferente, então, né? E sem ficar na vitimização daquela coisa. E foi interessante olhar para esse outro ponto de vista, porque faz a gente entender que não é todo mundo que está apto para entender que é possível a gente reverter uma doença através de mudanças de hábito mental, energético, espiritual, né? E daí entra no mistério da vida, né, Mati? A questão do karma, é mais profundo, né? Sim. Mas eu compreendo também. Uma vez eu ouvi uma professora falando o quanto é cruel você falar para uma pessoa que está com uma doença grave, dizer é culpa sua, você que fez, né? Porque às vezes a dimensão não tem alcance, né? Isso. Porque ela não... Como que ela vai acessar esse conhecimento? Não sabe nem como aconteceu, né? Como fazer desacontecer, né? Então, é um processo de aprendizado e realmente é delicado a forma como... É como a massagem, o toque, né? Como você toca esses pontos delicados e vai demonstrando, né? Que uma doença autoimune precisa olhar para algo mais profundo, que não seja só ali o sintoma, né? É delicado. Exato. Você vai entrando num espaço das pessoas que são as delicadezas, né? E precisa ter esse cuidado, né? Exato. E ela não vai entender só porque você disse, né? Ela vai entender no momento que ela tiver ferramentas para entender. Então, a gente só jogar isso pro outro não faz sentido. É por isso que eu gosto do toque, porque apesar de que depende da pessoa tá disposta a olhar para suas coisas. Apesar disso, ajuda a pessoa a olhar para as suas coisas, sem o comando verbal, porque o verbal ele é muito delicado de falar. Eu posso dizer a mesma coisa para 3 pessoas, cada uma vai entender diferente, né? E no toque, não. A pessoa vai entender sobre si mesmo na medida que tem capacidade, porque se não tiver, não vai acessar aquele conhecimento. Teve uma vez que eu estava atendendo uma menina e ela era minha amiga. Ainda é, mas, né? Ela já era minha amiga naquele tempo. E foi muito louco o que aconteceu, porque foi no início da minha... Eu criei uma massagem uma época. Mas era mais para mim, aquilo de criar uma massagem, do que para os outros, assim, né? Eu precisava daquilo para que eu pudesse... Eu sou capricorniana, em primeiro lugar. Eu gosto de ver dados, assim, estatísticas, adoro estudo científico, essas coisas, sabe? E eu precisava entender em que ponto as pessoas acessariam, em que ponto elas não acessariam, aonde que elas acessariam o quê, sabe? Como se eu precisasse mapear, assim.
Fazer o estudo realmente científico. Isso, Com tirar as amigas. isso, tirar do, ai, é pra ser assim, Sim. talvez isso veio de tal lugar, isso pra mim nunca me convenceu muito, eu gosto de, sabe? Uhum. E aí eu tava atendendo ela nesse protocolo de massagem que eu tinha criado, e de repente ela abriu os olhos assim e ela falou assim: eu lembrei de uma situação, me traz água. Ela falou: meu Deus do céu, eu deixei meu filho com meu pai agora, eu deixei meu filho com meu pai, deixei meu filho com. E ela começou a entrar numa crise, assim, né, de choro e sem entender nada. E aí, conforme ela foi se acalmando, ela foi falando: Mati, como se eu tivesse dormido e sonhado, mas eu sei que eu não dormi, que não foi um sonho. Eu acessei uma Memória. memória do meu pai abusando de mim. Durante, ali, enquanto eu tava fazendo a massagem nela, ela acessou essa memória. E ela falou: eu deixei meu filho com ele agora, ele tá com ele agora. E aí foi um processo até ela compreender o que tinha acontecido, o que significava essa memória, a gente tentar trazer para a realidade que ela tinha, o que era real, o que não era real, o que era da percepção da criança, o que era da percepção do adulto em julgamento daquilo que ela tinha lembrado, até ela entender tudo isso, mas o que é? Ela estava pronta para lembrar. Então houve o estímulo tátil, né, que ajudou a liberar essa memória, mas ela estava pronta, senão ela não ia acessar, né? Com certeza. E foi transformador na vida. Ela mudou, assim, consideravelmente um âmbito da vida dela em decorrência dessa memória. Como se literalmente tivesse curado, né? Aí melhorou, inclusive, o relacionamento com o pai, que não era bom, né? Então, é incrível o que o toque pode fazer a nível de sutileza em entregar uma informação do jeito que você vai entender, no nível que você possa entender. Teve um outro que eu atendi que foi quando, assim que eu comecei, um dos casos mais incríveis até hoje, eu falei assim, aquilo veio para me mostrar que o que eu estava fazendo era possível fazer através da massagem, assim. Era um senhor que eu atendia, era no Plaza que eu atendia, no Plaza de Itapema, aquele hotel. E aí ele vinha todo o verão, assim, ele era argentino e ele vinha. Eles faziam tratamento para emagrecimento na época. Eu nem sei como é que é hoje, eu sei que foi vendido. Mas assim, ele era enorme, assim, enorme. E as macas já eram próprias para obeso, eram grandes. Mesmo assim, ele tinha que sentar em cima das mãos e não cabia na maca. E eu suando em bicas para fazer massagem, né? Porque era difícil, ele era grande e tal, e eu fiz. E ele entrou num transe durante a massagem. Era uma massagem que a gente mexia com os líquidos. Então, era uma massagem toda feita embalando a pessoa, assim. E ele entrou em transe. Foi assustador demais, porque eu era recém-formada, eu nunca tinha visto nada disso, a gente não tinha aprendido sobre isso na faculdade, né? E ele entrou em transe mesmo, ele virava os olhos, ele se esticava, ele respirava assim, que parecia que a hora que ele inspirava, sugava todo o ar daquela sala, e quando ele expirava, parecia que eu era expurgada dali, assim, né? E ele em transe e eu comecei a rezar, eu lembro, eu falei, meu Deus, eu achei oração até da onde eu não lembrava mais, assim, sabe? Rezei tudo que eu sabia, falei, Deus do céu, se me ajude, porque eu tenho que lidar com isso agora. E eu fiquei ali, comecei a aplicar um reiki. Aí apliquei o reiki enquanto fazia massagem, meio com reiki, meio reiki, meio massagem, assim, pra dar conta daquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu finalizei, eu fiz tudo o que precisava ser feito ali na massagem. E aí, quando eu finalizei, eu tava só no reiki, assim, ele abriu os olhos, ele olhou pra mim e fez assim, ó. E foi. Saiu. Não falou absolutamente nada. Aí eu saí, né, aos prantos, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não conseguia atender mais ninguém depois daquilo. Cheguei em casa confusa, não sabia Sabe nada de de nada. resposta, né? No dia seguinte, a minha chefe, na época, falou que ele tinha ido embora antes do prazo para Argentina. E fiquei assim, sem respostas e tal. No ano seguinte, eu andando pelos corredores, de repente ele falou assim, Matiele! E eu olhei, bom dia, né? E continuei andando, não reconheci quem era. Aí ele riu, ele falou assim, eu vou marcar uma massagem contigo, porque eu preciso te contar o que você fez na minha vida. Eu falei, tá bom, nem sabia quem era. Quando ele chegou, que eu tava lá com o nome dele pra chamar,
Eu olhei o nome, olhei a pessoa, olhei o nome, olhei a pessoa, falei, não é possível. Ele tinha emagrecido 200 quilos, eu acho, assim, sabe? Outra pessoa. Ele tava uma pessoa normal, no sentido de um tamanho normal, assim, ele não era mais obeso, tinha emagrecido, sorridente, ele era uma pessoa carrancuda, assim, fechada. Sorridente, você olhava assim, só via dente, assim, sabe? De sorriso, assim, uma leveza no olhar. E aí ele falou, ele chegou, ele sentou, ele falou assim, hoje eu não quero massagem, porque o que eu precisava você já fez. Aí ele contou tudo que tinha acontecido. E assim, Dani, eu falo assim, eu fui um instrumento de Deus naquele momento, assim, né? Porque eu não fiz nada de extraordinário. Eu Foi um fiz. canal. Exatamente. Mas eu tenho certeza que foi através do toque que ajudou ele a se conectar com isso, assim, sabe? O que ele falou? Ele falou que ele tinha tido um acidente de carro quando ele tinha 20 e poucos anos e ele já era um senhor. E quando ele se acidentou, ele foi jogado para fora do carro e caiu numa cerca de arame farpado. Enfim, ficou bem mal, ficou para morrer e tal, e se recuperou. E ele falou uma coisa que me chama atenção até hoje. Eu tento reconfigurar aquilo que ele disse, porque ele disse assim: ele falou, naquele dia um demônio entrou em mim. E ele falou assim: na mesma proporção que eu comecei a ganhar enlouquecidamente muito dinheiro com muita facilidade, eu era extremamente infeliz. E se punia comendo. Exatamente. E aí ele falou, e aí eu viajei o mundo inteiro. Ele tinha na cabeça dele que ele tinha um demônio a partir daquele dia. Dele começou, eu viajei para o norte dos Estados Unidos, para uma tribo de não sei o quê, fui para não sei aonde procurar, né? Então ele tinha viajado o mundo inteiro e ele falou assim: "Eu quero saber o que é que você fez". Aí eu falei para ele: "Eu fiz massagem". Eu fiz massagem com intenção de que você ficasse bem. Ele contou que naquele dia ele teve uma visão durante a massagem, que eu acho que foi durante o transe, da mãe dele, que já tinha falecido muitos anos, no céu, e a mãe dele conversou com ele coisas, que dele não me falou o quê, que fez com que, a partir daquele momento, o demônio saiu de mim, ele disse. E aquele dia, eu fiquei, caraca, olha a potência do toque, né? Só que é o toque com a intenção, né? Intenção de curar, intenção de fazer o bem, intenção de fazer com que a pessoa acesse para que ela fique melhor, né? E foi incrível. E como essas, muitas outras histórias aconteceram depois, né? Então, o toque como real um portal, né? De tudo aquilo que o nosso corpo vai guardando e que a gente tenta não reviver porque gera dor, né? E aí vem alguém com toque amoroso, né? A via é o amor, né, Mati? Exatamente. Faz fluir aquilo tudo que tá parado, né? Uhum. E vem, né, do coração, através dos braços para a mão. Olha que linda história, Mati. É muito legal. Uau. E o outro livro que você trouxe? É sobre memória corporal. Na verdade, tem muitos livros que falam sobre isso. Eu trouxe esses, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o mais antigo que eu comprei, assim, né? Agora tem vários outros mais atuais. Mas esse é um livro legal para quem tá começando, né? Ele é bem didático. Por que que alguns toques incomodam? Por que que eu gosto ou não gosto do toque? Né? E o que que isso pode estar querendo me mostrar no meu corpo. Aí até tem uma parte aqui desse livro que eu queria mostrar. Olha que interessante. Esse livro aqui todo, ele fala que quanto mais estímulo sensorial a gente recebe, mais apto a receber estímulo sensorial a gente é. Ou seja, quanto mais a gente recebe toque, mais a gente percebe o toque. Então, quando eu sou tocada, eu percebo mais. Sabe quando, não sei se acontece contigo, assim, mas comigo, como eu sempre tive essa questão do toque, às vezes eu ia passar um creme nas minhas pernas, parecia que aquela perna nem era minha, sabe? Uma baixa percepção do toque. E aqui ele explica algumas coisas bem interessantes. Ele fala sobre os corpúsculos de Meissner, eu não sei como é que se pronuncia isso, mas são receptores do toque que ficam na nossa pele. E ele fala que quando a gente é criança, a gente tem cerca de 80 corpúsculos por milímetro quadrado. Quando a gente é adulto, jovens adultos, tem 20. E 4 em idosos. Ou seja, com o passar do tempo,
a gente vai diminuindo a nossa percepção sensorial. Uhum. Então, quanto mais estímulo a gente tiver ao longo da vida, mais fácil a gente chegar na velhice com uma boa percepção sensorial para usar isso a nosso favor, né? Aqui mais para frente ele fala assim, as pesquisas que eles falam, mas por que é importante a gente ter essa Manter esse sensibilidade? Fala assim, eles fizeram uma pesquisa com 2 grupos de ratinhos, foi um resultado achado numa pesquisa que era para outra coisa. Eles separaram 2 grupos de ratinhos para tirar a tireoide, Tireoide. né? Então eles queriam saber qual era o processo de morte, né? Quanto tempo demorava, quais sintomas, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. A gente prefere não pensar sobre, né? Eles fizeram e eles perceberam que eles sabiam que eles iam morrer, então eles precisavam estudar de que maneira que isso ia acontecer. Só que um dos grupos, muitos ratinhos sobreviveram. E não era para eles sobreviver, não, eles não teriam capacidade de sobrevivência. E eles foram tentar entender por que aquele grupo teve ratinhos que não morreram sem tireoide. Eles foram ver, era o grupo controle que era sempre usado como grupo controle. Então, as 5 gerações, aquele lá eram ratinhos de 5 gerações de grupos controles, que eram tratados por seres humanos. Então, as pessoas recebiam carinho, brincavam com eles, né? Então, eram ratinhos que eram acariciados. E o outro grupo era um grupo que tinha sido adquirido só para isso. Então, ratinhos que não tinham recebido toque. Ou seja, aumentou a expectativa de vida de uma forma surreal só pelo fato de eles terem recebido toque. Então, o toque era encarado o toque não desencadeava coisas ruins naquele ratinho, né? Então, aumentava, e tanto que eles sobreviveram Mesmo sem a mesmo sem a tireoide. Então, quanto mais estímulo a gente tem, mais a gente consegue perceber o toque. Quanto mais a gente percebe o toque, mais a gente consegue perceber ao longo dos anos o toque. E quanto mais a gente percebe, melhor a nossa expectativa de vida, melhor as nossas reações com as pessoas, a nossa interação com as pessoas. Tem uma outra pesquisa aqui que fala das cadelinhas, né? Eles fizeram... Não, são gatinhas. Eles colocaram um anel aqui, um negócio para que as gatinhas prenhas não pudessem se lamber. E aí, a ideia era eles saberem o que isso ia influenciar na maternidade delas, né? O alto amor, né? Lamber a si mesmo. E aí, eles observaram que as gatinhas eles faziam um grupo controle e o grupo que tinha um anel aqui que não deixava elas se lamberem. O grupo das gatas que não se lamberam não conseguiam criar vínculo com os filhos. E aí não lambiam os filhos também. E esses filhos que não foram lambidos, depois, quando tinham seus filhos, mesmo sem o anel, não lambiam as suas crias. Então, foi tirando a afetividade e o toque geneticamente, assim, né? Uau. E aí a gente vê, né? Mas meu pai nunca me deu carinho, como é que eu vou dar daqui pra frente? Agora... Não recebeu, não sabe. Receber, não sabe transmitir. Uau. E aí a gente para de julgar, né, os nossos pais por a gente não ter recebido, né? Tá, eu não recebi porque eles também não tiveram, mas também não tiveram acesso a essa informação, né? E eu posso dar a partir de agora. Ressignificar tudo, né? Uau. É incrível, né? Quando incrível. Você começa a perceber, assim, é uma coisa tão simples. E às vezes a gente deixa por tão pouco, né? Eu vejo, às vezes, passa dias assim. Eu tenho uma filha pequena. Às vezes a gente esquece, né? Eu não recebi, não faz parte da minha rotina ir lá e abraçar. Aí eu tenho que abraçar. É importante pra mim, é importante pra ela. Aqui ele fala também, numa outra pesquisa, que é quase mais importante pra mãe do que pro bebê o toque inicial. Então, quando uma gestante, quando ela tem um neném, a primeira hora é muito importante o toque no bebê. Pele com pele. Exato. Mas é mais importante ainda para a mulher. Em termos de reequilíbrio hormonal, dela se autorregular, dela desenvolver esse amor, esse afeto pelo filho. Para estar inteira ali, né? Em todo maternidade, né? Que é um desafio, né? Exato. Ela ser lambida para ela poder lamber, né? Ai, que máximo.
Ai, obrigada, Mati, por tudo, por tanto, nossa, Imagina. que conversa boa, que delícia. Viram? Ó, spa urbano, luz em gotas, em Bem Balneário escondidas. Em Balneário, isso aí, em Balneário Camboriú. Amor, quero agradecer. Nossa, muitíssimo. Que Eu que presente estar aqui agradeço, com Dani. você. Eu trouxe uma lembrancinha Ah, para imagina. você, pelo teu Obrigada. sim, pela disponibilidade, por separar uma hora do teu tempo estar aqui com a gente. Obrigada. Muito especial. Me Agradeço sinto muito muito. honrada mesmo com o teu sim, tá? Eu que agradeço pelo convite, E a Dani. Foi gente bem segue bom juntas. estar Vou te aqui. visitar. Vou te Vem. visitar. Com Vai certeza. mesmo. Com certeza. Vai ser um prazer. E é isso, amor. É isso. Muito Passou obrigada. rápido. Passou voando, né? Se Deus, deixar, eu fico voou. falando aqui até Nossa, amanhã de manhã. vi o dia inteiro você tranquilamente. Com certeza. Com certeza. Gratidão. Obrigada. Um beijo pra você. Beijos. E a gente fica por aqui. E no próximo, mais pessoas interessantes, cheias de histórias inspiradoras para compartilhar, que é esse o propósito do nosso podcast. Obrigada, tá, Mati?